Quem são os anjos? Enquanto eu fazia essa pregação, eu me lembrei aquela abertura do Globo Repórter, do Sérgio Chapelin, que ele falava assim: onde vivem? Quem são? O que comem? Não sei se você já viu aquela abertura do Sérgio Chapelin. É mais ou menos isso hoje. Quem são os anjos? Para que eles existem? Qual o trabalho deles? Nós vamos aqui fazer uma exposição da doutrina bíblica dos anjos. E o estudo de anjos na teologia chama-se angeologia. Tem estudo para tudo, né? Angeologia é o estudo dos anjos. E aparece no Antigo Testamento, aparece 108 vezes anjo, a palavra anjo, o termo anjo, e no Novo Testamento aparece 175 vezes. Interessante que até aparece mais no Novo Testamento que no Antigo, mas nos dois testamentos há várias menções de anjos. Para começar, uma frase de Martinho Lutero, grande reformador: o anjo é uma criatura espiritual, sem corpo físico, criado por Deus para o serviço do cristão e da igreja, né? Então o anjo é uma criatura espiritual, ele não tem corpo físico, ele não tem pele, ele é um corpo espiritual, mas ele está a serviço da igreja, dos crentes, protegendo. Então vamos ver lá. Eu vou mostrar versículos para você ver o que eu estou falando aqui. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a Bíblia ensina. Quem eles são? O Salmo diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Veja que fala que eles foram criados, eles são criaturas de Deus. Pessoal, anjos, eles não fazem parte da Trindade, tá? A Trindade é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então você ora a Deus, você ora a Jesus e você ora ao Espírito Santo. Você adora a Deus, você adora Jesus, você adora o Espírito Santo, mas você não ora a anjo nem adora anjo. Eles são criaturas de Deus, eles foram criados por Deus, tá? Fazem parte do universo que Deus criou, inclusive os anjos. O que eles fazem? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então olha a missão deles, né? Eles são enviados a serviço, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem é? Os crentes, os cristãos, somos nós. Eles estão a serviço dos cristãos. Deus disponibiliza os anjos para nos proteger, para nos guardar. Você sabe aquela vez, de repente, que você quase sofreu um acidente? Quase. Será que aquilo ali não foi um anjo que te protegeu? Eu não sei, porque a gente não vê. Aquela vez que você foi assaltado, quase, sabe aquele quase? Sempre esse quase, mas não é uma questão de coincidência. Nós cremos que existe o ministério dos anjos nos protegendo. Quantas vezes, né, nós somos livrados, protegidos. As crianças, né, que são muito agitadas, muito arteiras. Eu até brinco, né, o meu filho, o Samuel, quando ele era menor, ele era muito ativo, uma criança muito agitada, corria, brincava. E aí, uma vez aqui, até o Samuel aqui na igreja, brincando aqui, ele bateu a cabeça ali e teve que ir para o hospital, sempre naquela agitação, né? E eu até falava: Deus, põe os teus anjos, Deus, guardando meu filho.
Aí eu acho que o anjo falava assim: ô Deus, põe outro, porque eu estou com a asa quebrada aqui, já estou machucado, o Samuel corre demais, né? Então assim, a gente fica brincando com essas coisas assim, porque você acha que esses anjos não têm trabalho com a gente? Você vai naquela direção louca lá, e o anjo fala: meu filho, você está dando trabalho para mim, né? 150 por hora, 160, fala: o anjo está tendo trabalho com você, meu irmão, vai devagar. Então, os anjos, eles estão nos protegendo, batalhando, uma batalha espiritual, muitas vezes contra os demônios que a gente não vê. Eles estão ali, o Salmo diz assim, que eles estão ao nosso redor, e o diabo anda ao derredor, e ali é uma batalha que nossos olhos não percebem, mas que está acontecendo, todo dia, toda hora. Há anjos lá na sua casa, há anjos lá no seu trabalho, há anjos protegendo você, e você às vezes nem imagina. Há anjos lá, como diz uma música, lá na tua mesa, estão protegendo você, estão sempre por perto, e a gente não sabe, e não precisamos adorá-los, e não precisamos cultuá-los, e nem ficar conversando com eles não, porque eles são criaturas de Deus ao nosso favor, a nossa proteção, e não devemos orar a Ele, e nem pedir a eles, peça a Deus, agradeça a Deus, e eles estão ali como criaturas, desenvolvendo o seu papel de cuidado, de serviço. No Antigo Testamento, quando eu leio assim, eu vejo aquelas histórias que falam de anjo, eu acho muito linda. Talvez um texto muito conhecido é o Salmo 91. Vamos ler na tela o Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sempre que eu faço uma viagem, eu sempre gosto de lembrar desse versículo. Eu falo: Deus, estou saindo agora para Cuiabá, estou saindo agora para Campo Grande. Deus, põe teus anjos no meu veículo, né? Olha lá, em todos os teus caminhos. Estou indo para o meu trabalho, você pode pedir proteção no trânsito, pedir a Deus, né? E quando eu leio o Antigo Testamento, sabe, eu vejo lá aquela parte da Bíblia, você deve lembrar que os anjos visitam Ló, eles vão lá em Sodoma e Gomorra, e eles chegam lá, e eles estão ali interagindo com as pessoas e tentando livrar Ló, e os homens daquela cidade lá parece que querem abusar dos anjos, e ali fala anjos, eles já estavam ali foi eles chamam ali um tema teológico, né? Parece que eles vieram em forma ali para proteger os crentes, as pessoas conseguiram ver eles, mas não é assim que eles sempre estão em nosso dia a dia. Eu lembro daquela parábola, daquela história da jumenta de Balaão, que a jumenta lá, o Balaão fala vai, e a jumenta não vai, e o Balaão bate na jumenta, e a jumenta fala com ele, né? A jumenta fala: ô Balaão, tem um anjo na minha frente. A jumenta falou com o jumento, Balaão. É assim, é coisas que os olhos não veem. Tem outros textos na Bíblia que eu poderia citar aqui, que você vê coisas que acontecem na Bíblia, que não é simplesmente que os olhos veem, mas são os anjos trabalhando a serviço de Deus. No Novo Testamento, é muito forte o ministério dos anjos. Lá no nascimento de Jesus, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Podemos lembrar lá
nos primeiros capítulos de Lucas, o anjo fala com a Maria: Maria, você vai ter um filho. O anjo fala com Zacarias, que a Isabel, a mulher dele, ia ter um filho, João Batista. E você vai vendo a atuação dos anjos ali, logo no começo do Evangelho. Por isso que o nome anjo significa mensageiro. Mensageiro, no grego vem mensageiro, porque eles trazem a mensagem a Maria, a mensagem a Zacarias, a mensagem aos pastores. Ali está na tela. No ministério de Jesus, nós vemos também os anjos em ação. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e os serviram. Esse texto fala daquele momento que Jesus ficou 40 dias sem comer, a sua chamada tentação no deserto, Mateus 4, e lá no final da sua tentação, eis que vieram anjos e o serviram. No jardim do Getsêmani, também naquela luta, passa de mim este cálice, também diz lá que apareceu um anjo do céu. Lucas diz isso para fortalecer Jesus. O ministério dos anjos na Bíblia. Na ressurreição de Jesus, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Vocês lembram? Jesus foi morto, foi sepultado. Aí as mulheres vão lá, e quando as mulheres chegam lá, o anjo diz: ele não está aqui. Um anjo, gente, quem dá a notícia é um anjo. Ele não está aqui. Então você vê quanto fala de anjo na Bíblia. Na segunda vinda de Jesus, quando Jesus fala da sua segunda vinda, no texto ali de Mateus 24, 25, quando o Filho do Homem vier da sua majestade, todos os anjos com ele, olha aí, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. No livro de Apocalipse, você vê uma ação dos anjos também, lá naquela, abre uma taça, o anjo derramou úlceras, aí o anjo, a ação dos anjos, o tempo todo, executando o julgamento de Deus ali. No livro de Atos, eu acho que é dos livros que mais fala de anjo no Novo Testamento, é Atos. Essa passagem que você leu comigo no começo do culto: eis porém que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Pedro está preso. Lucas 12, um anjo vem, tira as suas algemas, passa Pedro entre os guardas não vêm, abre o portão e coloca Pedro na rua. Quem fez isso? Um anjo. É o que está dizendo o livro de Atos. Tem aquela história lá em Atos que você deve conhecer, quando Cornélio tem uma visão, um anjo. O Pedro também vê um lençol, vê anjo. Então eles vão tendo um relacionamento ali com os anjos. O próprio Paulo tem uma visão também, que ele vê anjos falando com ele. É muito forte o livro. Quando você lê o livro de Atos, vai observando anjos no livro de Atos, você vai ver quantos textos falam desse ministério dos anjos. É interessante que Lucas 15:10, eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No Evangelho de Lucas nós temos 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, filho perdido. E lá na parábola da moeda aparece esse versículo:
há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eles fazem festa, eles celebram porque um filho voltou para casa, um pecador se arrependeu, os anjos fazem uma festa. Os anjos executam o julgamento. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Quando eu leio esse texto de Herodes, que foi comido de verme, tem uma musiquinha no YouTube, depois você procura, chama Comido de Bicho. Acho que é Ministério Fogo no Pé, é meio pentecostal. Mas toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro desse ministério, dessa música. E ele fala assim lá: um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar ao Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. Aí ele segue mais uma parte, aí depois ele fala assim: e se você não adorar, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, e quem fala mal do pastor, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Aí vai, é engraçado. Aí toda vez que eu canto, eu vejo essa passagem, eu lembro da música, porque ela é comédia a música, né? Assim, aí ele vai falando, e quem falar mal do irmão, quem não vai na escola dominical, vai ser comido de bicho. Aí depois você pesquisa lá, e é exatamente essa passagem de Herodes, que o anjo feriu ele, e ele foi comido de bicho, comido de vermes, e quem executou o julgamento foi um anjo. Então realmente, é livro de Atos também, né? Capítulo 12. Agora, eu quero fazer aqui, olha, eu coloquei lá na tela, atenção, isso é importante que eu vou falar aqui agora. Atenção, não devemos orar a anjos ou adorar a anjos. Olha o texto bíblico: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Vocês estão entendendo esse versículo? O que João fala? João, ele, diante da revelação que ele tem, ele se prostra diante do anjo. O anjo falou: espera aí, não faça isso, adore a Deus, adore a Deus. Então, pessoal, o que nós temos que entender? Qual é a doutrina dos anjos? Qual o papel dos anjos? Qual a função dos anjos? Tá? Não devemos adorar a anjos, eles não fazem parte da Trindade. Eu já expliquei: Pai, Filho e Espírito Santo, só a Trindade, eles não fazem parte, são criatura de Deus. Tem uma oração que às vezes nós ensinamos para as crianças, a oração do Santo Anjo. Quando eu fazia essa pregação, eu lembrei, e eu quero fazer aqui uma orientação. A oração do Santo Anjo do Senhor, ela fala assim, ó: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Mas será que essa oração está na Bíblia? Primeiro, não está. Essa oração não está na Bíblia, isso foi alguém que inventou, não sei quem. Tá? Segundo, será que essa oração está falando da função de um anjo? Ou ela está exagerando? Vamos ver então, por exemplo, aqui fala: sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Na minha opinião, como um pastor, um estudante da Bíblia, um teólogo, eu acho que a única função aqui
da oração, que é a correta, é a função de guardar. Sempre me guarda, correto. A função do anjo é guardar, é proteger. Você pode orar ao anjo: oh, Deus, manda os teus anjos para me guardar, está correto. Agora, você fala aqui, ó, sempre me rege. Sabe que rege? Rege, eu pesquisei, rege é orientação, isso não é função de anjo. Me governa, também não é função do anjo de governo. E me ilumina, também não é função do anjo. Então você veja que, às vezes, nós estamos ensinando nossos filhos, ensinando nossos netos, às vezes nós estamos repetindo, e eles vão repetir para os filhos deles, eles vão repetir, e vai esse negócio sendo passado como uma cultura, mas às vezes nós estamos aqui ensinando uma doutrina que não está de acordo com o ministério dos anjos na Bíblia. A função deles não é iluminar, não é reger e não é governar, é guardar. Então, com muito carinho, pense nisso que eu estou falando. Você quer ensinar uma oração para o seu filho? Ensina a oração do Pai Nosso, que está na Bíblia, Mateus, se eu não me engano, capítulo 6, ao orar, Jesus disse, vocês oram assim: Pai Nosso, que estás no céu, está tudo escrito, santificado seja o teu nome. Você ensina a oração do Pai Nosso. Você quer fazer uma oração decorada? Ensina a oração do Pai Nosso. Agora você vai repetir uma oração que a gente não sabe quem escreveu, e o que fala nessa oração sai do ministério, dos atributos de um anjo, que não é de reger, governar e iluminar. Isso quem faz é Cristo em nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz. Ele que ilumina, não é um anjo que ilumina. Quem ilumina é Cristo. Quem vai iluminar os nossos filhos, quem vai guiar os nossos filhos, quem vai governar os nossos filhos é Jesus Cristo, meus irmãos. É Ele, não é um anjo. O anjo é uma criatura de Deus. Eu vou encerrando essa pregação com o último tópico aqui, sobre os anjos maus. Até agora eu falei dos anjos bons, mas também na Bíblia fala dos anjos maus. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Esse é um texto, dentre outros textos bíblicos, que fala de uma rebelião que houve no céu, onde uma parte dos anjos se rebelaram. O principal deles chama Lúcifer, ou também diabo, ou Satanás. Ô pastor, para de falar em nome de coisa ruim. Não tem que ter medo não, gente. Tem que ter medo dele não. Esses são os nomes dele e muitos outros: pai da mentira, acusador, a serpente. Então, esses anjos maus, junto com o seu líder, o Lúcifer, eles foram expulsos do céu. E há uma batalha hoje espiritual, que Paulo relata muito claro em Efésios. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades do mal. Há uma luta dos anjos bons e dos anjos maus. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Gente, o diabo, os seus anjos, eles estão sempre buscando uma maneira de derrotar os crentes, de derrubar a igreja. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E o papel dos demônios ou anjos maus é esse. E os anjos bons estão nos protegendo, estão nos guardando. E há uma batalha todo dia, diária, que os nossos olhos não veem, mas que está acontecendo, inclusive neste momento. Mas o poder do diabo e dos seus anjos maus é limitado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não precisamos ter medo, não precisamos ter medo, nós temos que ter fé
acreditar maior o que está em nós do que o que está no mundo. Isso está lá em 1 João. Olha, deixa eu encerrar aqui, agora chegamos no fim. Possessão demoníaca, você sabe o que é isso? Vou ler aqui um texto do Evangelho. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Garazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Nos Evangelhos aparecem várias passagens que Jesus lidou com pessoas possessas. E Jesus se deparava com essas pessoas e fazia um processo que a gente chama de exorcismo, libertação. E o que é uma possessão demoníaca? É exatamente esses anjos maus. Temos os anjos bons e temos os anjos maus. Esses anjos maus dominam, assumem o controle daquela pessoa. Não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, mas eu vou dar aqui para vocês alguns sintomas de uma pessoa possessa. Isso é verídico. Uma pessoa endemoniada, ela tem uma força sobre-humana, uma força além do normal. Você vê isso na própria Bíblia. Você tem uma pessoa, segundo lugar, uma pessoa com acessos de raiva e ódio. Você vê uma pessoa também com capacidade de clarevidência e adivinhação. Jesus chegando perto da cidade, o demônio já falava: que viestes fazer, ó Filho do Deus Altíssimo? Eles já sabiam. A pessoa perde o amor próprio. Diz lá em Marcos 5 que a pessoa se cortava, vivia nos túmulos, vivia no cemitério, perde o amor próprio. E também a gente não consegue ouvir a voz da Bíblia, mas a gente vê isso hoje, que o demônio usa a voz da pessoa, os recursos vocais, tanto que o demônio fala: vieste nos atormentar, Jesus Cristo, Jesus Nazareno, Jesus Filho do Altíssimo. Eles usavam a voz da pessoa, e você vê isso hoje, aquela voz feia. Qualquer barulhinho, todo mundo fica assustado agora, né? Na pregação dos demônios, né? Irmãos, nós não temos que ter medo não, de demônio, viu? A pessoa está endemoniada, 0800, pastor Daniel, vem aqui. Gente, qualquer cristão que chegar diante de uma pessoa possessa, aquela pessoa está sofrendo, a pessoa está em sofrimento. Qualquer pessoa que chegar diante de um ser humano, imagem e semelhança de Deus, que está possesso, que está sofrendo, e essa pessoa chegar e dizer: em nome de Jesus Cristo, retira-te, aquele demônio sai. Não precisa ter um pastor ali, é cada cristão, cada discípulo de Jesus Cristo, e você vai fazer um bem para aquela pessoa que está sofrendo, presa nas garras das trevas. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que são anjos bons e o que são anjos maus. E eu encerro aqui. Quem são os anjos, né? Espero que você tenha entendido. Eles existem para louvar a Deus, eles existem para proteger os crentes, eles existem para guerrear contra os demônios. Tantas coisas que eu falei aqui. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você a doutrina dos anjos na Bíblia.